Olá, boa noite. Vamos fazer o nosso exercício de perspectiva? Bom, esse exercício, o primeiro exercício, ele vai trabalhar, né, como os outros, as atividades anteriores, o método das visuais e dominantes, tá? Então, o primeiro passo é a gente saber que tem uma planta baixa. Essa planta baixa, ela está numa posição em relação ao plano do quadro, né? O plano do quadro, então, ele é um plano vertical, que ao olhar de cima em planta, ele aparece como uma linha. E essa parte aqui é a planta baixa do objeto. O observador, ou o ponto de vista, ele vai aparecer aqui como a letra V, né? De ponto de vista do observador, tá? Toda vez que o objeto estiver atrás do plano do quadro, a gente vai ter o desenho sempre acima da linha de terra. Então, vamos observar. O que essa linha de terra representa? O plano do quadro que está aqui, ele é arrastado para frente e a gente deita o plano do quadro. Então, a linha de terra é a linha em que o plano do quadro toca o chão, né? E acima da linha de terra a gente tem a linha do horizonte, que é a linha onde o observador tem o seu ângulo de visão, é a altura de visão da perspectiva, né? Então, o primeiro passo é, nós vamos construir linhas auxiliares. Eu vou reforçar que as linhas auxiliares aqui, a gente vai desenhar elas em vermelho, tá? Para ficar bem destacado. Primeiro passo é, nós vamos encontrar os pontos de fuga nesse plano vertical aqui e levar esse ponto de fuga para a vista frontal, né, dessa perspectiva. Esses pontos de fuga, eles vão se dar por linhas paralelas aos lados do objeto. Então, olha, vejam que eu fiz uma linha paralela na prancheta. É importante descobrir qual é o ângulo, né, do objeto em relação ao plano do quadro, né? Então, com essa mesma angulação do lado, ou seja, fazendo uma linha paralela ao lado, a gente vai levar essa reta até o plano do quadro, né? Onde essa reta encontrar o quadro, a gente vai posicionar aqui o ponto de fuga num plano que a gente não está vendo de frente. Isso é bem importante a gente frisar, tá? Esse plano a gente está vendo ele de cima. Então, eu vou colocar o nome dele aqui, ponto de fuga 1, ok? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, uma linha paralela ao outro lado, nós arrastamos essa linha até o ponto de vista do observador. É bem importante, pessoal, que a gente mesmo tendo esse círculo, né, demarcando o centro do ponto de vista, que a gente utilize o ponto central, tá? O ponto do olhar do observador. A mesma coisa, nós vamos expandir, vamos estender essa linha, vamos projetá-las até encontrar o plano do quadro. Quando ela encontra o plano do quadro, a gente tem aqui o ponto de fuga 2. Então, vamos copiar para cá e dar nome para ele também. E esse mesmo plano que a gente está vendo de cima, ele está desenhado de frente aqui, né? Então, só para a gente lembrar, a linha de terra, que é essa primeira linha aqui embaixo, ela representa o ponto em que o plano do quadro toca o chão. Como assim? A gente arrastou esse plano para frente e deitou esse plano. Então, nesse espaço aqui, nós estamos vendo o plano de frente. Nessa linha aqui, nós estamos vendo o plano de cima. Então, o segundo passo é a gente levar o ponto de fuga para a linha do horizonte, que é a linha do observador. Então, a gente vem aqui, ó, e define no plano visto de frente, onde estão as fugas. É o mesmo ponto de fuga, só que agora, ao invés de ver ele de cima, a gente está vendo ele de frente, tá? Então, vou copiar aqui, o nome é o mesmo. Então, ó, o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2 estarão agora sendo vistos de frente. E esses pontos, eles estão sempre na linha da altura do observador, ou seja, na linha do horizonte. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a perspectiva, né? Agora a gente já marcou os pontos de fuga, a gente tem que lembrar o seguinte. Todo ponto de início da perspectiva tem que estar tocando o plano do quadro. Se por acaso a gente tiver um objeto que não toca o plano do quadro, como esse outro volume aqui da perspectiva, a gente teria que prolongar um dos lados para encontrar um ponto que encoste no plano do quadro. Como a gente já tem um volume aqui que tem essa característica, a gente vai descer esse ponto que toca o plano do quadro para a linha de terra.
tá? Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos dar um nome para esse ponto. Ó. Eu vou copiar esse texto e vou colocar ele com o nome de ponto A. Tá? Então, o ponto A é o ponto que toca o plano do quadro. Ótimo. Então, a gente vai descer com esse ponto lá para a linha de terra. Então, ó, desceu aqui. Tudo bem? Vamos ver uma coisa, ó. Do ponto A, toda vez que a gente tiver uma reta, ela vai estar, a gente tem que definir qual é a direção dela. Então, nesse caso aqui, ó, observem que a linha que passa pelo ponto A, nessa direção, está paralela à fuga 2. E nessa direção está paralela à fuga 1. Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos copiar aqui, eu vou colocar nome em todos os vértices, tá? Eu vou colocar a letrinha A, mas eu vou editar ela para que cada vértice tenha um nome diferente e a gente consiga identificar a posição dele lá no desenho em perspectiva, tá? Então, se esse é o ponto A, a gente vai chamar esse aqui de ponto B, ponto C, ponto D, ponto D, ponto E, ponto F e ponto G. Prontinho. Então, a gente tem cada vértice do objeto visto em planta baixa com um nome. Então, se a gente quiser desenhar a reta que vai do ponto A para o ponto B, o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar o ponto A à fuga 2. Por que a fuga 2? Porque a reta AB, ela foi construída por uma linha paralela à reta que vai para a fuga 2, né? E se a gente quiser desenhar essa reta que passa pelo A, D e E? A gente tem que fazer uma linha ligando o ponto A até a fuga 1, porque essa reta está na direção da fuga 1. A gente vai vir aqui e vai desenhar uma reta que parte da letra A para a fuga 1, ok? Como é que a gente marca os outros pontos? Os outros pontos, eles são marcados a partir de visadas do observador. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos mirar para o ponto B, mirar para o ponto C, mirar para o ponto D. Então, olha, como é que a gente faz essa mirada? Do mesmo ponto de vista do observador, eu vou ligar o olho do observador ao ponto B. Onde essa visada, essa linha que olha para o ponto A, cruzar o plano do quadro, que é essa linha aqui, a gente desce essa reta para cima da linha que liga o ponto A até a fuga 2. Então, olha, verticalmente, eu vou trazer verticalmente, o ponto B vai estar exatamente nessa interseção aqui, tá? Então, vou copiar o ponto B para a gente entender que ele desceu para a perspectiva. Vem aqui, olha, coloca o ponto B aqui, tá? Então, ele tá... Ah, mas ele está menos distante do ponto A do que estava no desenho anterior. Verdade. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma perspectiva que o objeto está atrás do plano do quadro. E uma vez que o objeto está atrás, ele vai ser reduzido quando for desenhado no plano do quadro. Então, agora a gente vai desenhar uma visada para o ponto C. Onde a visada para o ponto C cruzar o plano do quadro, nessa posição, a gente desce uma linha verticalmente até onde? Aí agora a gente tem que ver por quê. O ponto C está sobre uma reta que passa pelo ponto B. Ela não está mais sobre a reta que passa pelo ponto A. Observem, ó, nenhuma das duas retas que passam pelo ponto A passam pelo ponto C. Então, a gente agora tem que ligar o ponto B até a fuga 1. Por que a fuga 1? Porque essa linha que liga B a C está paralela à fuga 1. Então, nós vamos pegar uma linha do ponto B que nós já encontramos e vamos ligar até a fuga 1. Por que isso? Porque essa reta é sobre ela que estará o ponto C, exatamente nessa interseção aqui. Então, a gente pode vir aqui, vou colocar o nomezinho do ponto C aqui. Então, ó, o ponto C vai estar aqui em cima, vou renomear. Esse é o nosso ponto C. E aí, olha que interessante. Depois que a gente marcou o ponto C, a gente sabe, ó, que pela mesma reta do ponto C, a gente tem o ponto D e o ponto G. E que essa reta está paralela à reta que sai do olho do observador e vai para a fuga 2. Isso quer dizer que essa reta também vai para a fuga 2. O que nós podemos fazer aqui embaixo? A gente pode ligar o ponto C até a fuga 2. Ao
estender essa reta, eu vou estender ela um pouco mais, a gente sabe que é sobre essa reta que estarão os pontos D e o ponto G. O que a gente precisa fazer para encontrar esses dois pontos? O ponto D está na interseção da reta que sai de A e vai para a fuga 1 e da reta que sai de C indo para a fuga 2. Então, o ponto D já aparece aqui para a gente, ó, nessa posição. Reparem, ó, de A vai passar pelo ponto D até chegar na fuga 1. De C, ligando a fuga 2, se a gente prolongar, a gente vai encontrar o ponto D. Então, o ponto D está nessa interseção, a gente nem precisa fazer uma visada para ele. Posso fazer visada? Posso, tá? E se der um pouquinho diferente? Se der um pouquinho diferente, é uma questão de precisão do instrumento, tá? Do desenho, da espessura da linha, né? Alguma coisa nesse sentido, mas o desenho, ele deve sim coincidir, tá? Então, aqui, olha, nesse caso, nós já desenhamos o quadrado ABCD em perspectiva. Só que a gente tem que lembrar, olha, que tem outro ponto em cima dessa reta, que é o ponto G, tá vendo? Então, a gente já pode fazer uma visada para o ponto G, ó, do olho do observador, uma visada para o ponto G. Onde essa reta cruzar o plano do quadro, nós descemos ela verticalmente. E aí, ela vai estar onde? Em cima da mesma reta que passa por C e por D. Então, a gente pode vir aqui e dizer que o ponto G está aqui, nessa posição. Mas por que você mudou a ordem? Essa ordem de letras, ela não importa muito pra gente. O que importa é a gente descobrir quais são as retas que nos permitem posicionar os pontos. Então, se eu sei que tenho 3 pontos em cima da mesma reta, eu posso olhar para esses pontos primeiro e marcar essas retas. Por quê? Se a gente pegar o ponto G agora para analisar, olha, do ponto G, se eu fizer uma linha paralela aqui, ó, indo para a fuga 1, eu acho o ponto F. Então, olha só, um ponto vai puxando o outro. Ó. Dessa linha que eu fiz passando pelo ponto G, se eu ligar a fuga 1, sobre essa reta estará o ponto F. E o ponto E? O ponto E está na reta que passa por A, por D, mais para frente. Então, o que a gente precisa fazer agora? Uma visada. Essa visada pode ser tanto para o ponto F quanto para o ponto E. Por quê? Lembrem que quando a gente marca um ponto, para achar o outro, a gente precisa ligar na fuga. Então, se a gente pode, não precisa fazer visada para todos os pontos. A gente pode fazer, da mesma forma que a gente encontrou o ponto D, encontrar o ponto seguinte. Ó. Então, vamos lá. Para que ponto que a gente olhou? Foi para o ponto F. O ponto F está sobre a reta que passa pelo ponto G. Então, ó, reta que passa pelo ponto G, o ponto F vai estar bem aqui. Então, eu vou copiar e vou colocar o nomezinho dele aqui, ponto F. Ponto F. E a gente sabe que do ponto F sai uma reta que vai para a fuga 2. Como que eu sei isso? Ó, essa reta vai para a fuga 2. E que nela estará o ponto E. Então, a gente pode vir aqui, ligar o ponto F até a fuga 2. Reparem que o ponto E já está aparecendo exatamente aqui, ó, na interseção da reta que passa por A e D com a reta que passa em F. Então, o ponto E já aparece sem que a gente precise fazer a visada para ele. Eu vou fazer aqui, marcar que aqui está o ponto E. Vejam que já começa a aparecer uma figura. Agora é bom a gente identificar onde que está o nosso objeto. Eu vou colocar uma cor diferente para que a gente consiga ver melhor, tá? Então, ó, a base do quadradinho que a gente achou. Ó, vai aparecer aqui, vou colocar com uma linha um pouquinho mais espessa para que vocês vejam. Então, ó, esse aqui é o quadrado em perspectiva. E aqui ao lado está o retângulo em perspectiva. Não precisa fazer com essa linha tão grossa, tá? Eu tô fazendo só para marcar. Então, vejam, ó, a gente pegou o quadrado e o retângulo e colocou os dois em perspectiva. Vamos trabalhar agora com a altura, tá? Então, a altura dos objetos, nós vamos marcar que eles têm alturas diferentes. O quadrado, ele tem a altura de 4 e o retângulo vai ser um paralelepípedo com altura de 6, tá? Então, na verdade, não chega a ser um cubo, os dois são dois paralelepípedos, sendo que esse tem a altura de 4 e esse tem a altura de 6. Toda vez que a gente for marcar a altura de um objeto, a gente só pode marcar a altura sobre pontos que estão no plano do quadro.
O único ponto que toca o plano do quadro é o ponto A. Então, como que a gente faz essa representação? A gente vem aqui no ponto A e marca uma linha com a altura do cubo, na verdade do quadrado, né? Que vai virar um paralelepípedo. Nós falamos que a altura dele vai ser 4. Então, reparem, ó, essa é a altura desse objeto. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar esse objeto, esse ponto de altura, ó, lá na fuga 2. Por que que eu estou ligando na fuga 2? Eu quero construir esse lado aqui do objeto. Ó. Sempre que eu tiver no lado a base indo para uma fuga, a aresta superior vai para a mesma fuga. Então, aqui a gente já consegue construir um lado do objeto. Ó. Por quê? O lado vai nascer no ponto B, vai subir até aqui e vai ligar aqui. Vou colocar em azul também para a gente poder destacar a cor do lado. Então, percebendo aqui, ó, construímos esse lado. Para construir esse outro lado, a gente vai agora ligar na fuga 1. Por que na fuga 1? Porque o lado AD, que é a base, está ligando na fuga 1. Aí, de novo, vou colocar aqui no azul para a gente fazer o mesmo desenho. Olha, reparem, a gente vai subir a aresta do ponto D até encostar nessa linha. E vai construir o lado aqui. Passou um pedacinho, a gente vai apagar. Ok? Então, repare o seguinte, a base, nós não vemos todas as linhas da base. Eu vou apagar, porque eu vou representar apenas aquilo que eu vejo, tá? A aresta C, ela tá bem escondida lá atrás, a gente não consegue visualizar. Então, eu vou desenhar só a aresta AB e a aresta AD. Pronto. Então, a gente já tá vendo aqui esse volume em perspectiva. E esse outro, nós estipulamos que esse outro objeto, ele tem 6 centímetros de altura. O que acontece? O ponto G não toca o plano do quadro. Então, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma é aproveitar o ponto A e marcar sobre o ponto A a altura, levando ela até o ponto D, ou nós podemos prolongar o lado FG para que ele toque no plano do quadro. E aí, a partir desse ponto, a gente desce um ponto que não existe no objeto, mas é um ponto auxiliar, para criar a altura de 6 centímetros lá. Vamos fazer esse procedimento? Então, eu vou fazer uma linha aqui, auxiliar. Reparem, eu vou deixar ela também em destaque, para que a gente veja ela muito bem. Ó. Tá em destaque, tá? Então, eu vou prolongar essa linha até o plano do quadro. Encontrei um ponto. Nesse ponto, eu vou fazer uma linha descendo, vou dar um nomezinho para ele também, né? Para a gente poder saber que é um ponto auxiliar. Vou colocar o nome dele de ponto H. Ele não existe, tá, gente? Eu só estou prolongando o lado para encontrar um local onde eu possa medir em verdadeira grandeza. Eu só posso medir em verdadeira grandeza, ou seja, no tamanho real, pontos que tocam o plano do quadro, tá? Então, a gente vem aqui e desce esse pontinho. Coincidiu com V? Coincidiu. Pode não coincidir? Pode não coincidir, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e prolonga esse ponto, ele vai tocar aqui. Isso quer dizer o quê? Que o ponto H, deixa eu mover o ponto D um pouquinho para cima, a posição não faz diferença, tá? Tá aqui o ponto D. Que o ponto H, ele tá aqui em cima. Vou colocar em vermelho, pra gente marcar também. Tá aqui em cima, esse é o ponto H. O que acontece? Eu posso medir a altura apenas no ponto H, porque à medida que a linha se afasta do plano do quadro, essa altura vai sendo distorcida. Vamos comparar aqui o ponto, ó, aqui mede 4, real. Quando a gente joga para a fuga, reparem que essa medida ela é menor que 4, porque é exatamente essa deformação cônica que o nosso olho percebe, né? Então, nós fizemos aqui esse ponto auxiliar e ele vai levar a altura de 6 metros para as retas FG. Então, a gente vem aqui, ó, vou marcar a altura aqui de 6 metros. Então, ó, ponto H, vou subir aqui 6 metros. 6 metros, 6 centímetros, perdão, tá? A unidade de medida aqui é menor. Onde eu achei o ponto, eu ligo aqui na fuga. Isso quer dizer o quê? Que a reta que passa por H, G e F, se eu prolongar G até encostar nessa reta, se eu prolongar F até encostar nessa reta, eu estou construindo uma linha com 6 metros de altura, de 6 centímetros de altura, com a deformidade da perspectiva. Então, ó, vamos fazer aqui o lado F
vai tocar essa linha, vai vir até a posição do ponto G e vai descer aqui. Tudo bem? Por que esse lado está indo na direção do PF1? Porque a linha FG vai em direção ao PF1. E a linha GD? Tá aqui, ó, GD. Ela está indo para onde? Está indo para a fuga 2. Isso quer dizer que desse ponto agora eu tenho que direcionar para a fuga 2. A gente vem aqui, ó, desse ponto. Por que não é o ponto do H? Porque esse lado é o lado FG. O ponto H não faz parte desse lado, tá? Então, ó, o outro lado vai ter essa configuração aqui. Prontinho. Então, eu vou colocar em vermelho as linhas auxiliares que nós utilizamos para construir. E o nosso objeto agora está destacado pela linha azul. Não é? Está formando aqui a lateral. Da mesma maneira, a gente percebe que na base também existem arestas que estão invisíveis. Então, eu vou apagar essa base que a gente construiu só para entender a posição. E aqui está o que é visível nessa perspectiva, tá? Lembrando que essa altura que a gente marcou a partir do ponto H também poderia ter sido marcada a partir do ponto A. Se nós trouxéssemos essa medida de 6 metros para cá e levássemos para ponto de fuga, ela encontraria exatamente esse ponto. Vamos testar? Olha só, se a gente marcar aqui 6 metros e trouxer para a fuga 1, olha onde é que ele passa, ó, justamente sobre o ponto D, que está na reta ADE, tá? Mas a gente usou outra técnica para fazer, que deu o mesmo resultado, tá bom? Então, assim, a gente tem agora a perspectiva desse objeto, né? Onde a gente reforça apenas as linhas que estão visíveis em uma cor diferente para destacar a volumetria do objeto. E é isso, gente. Até o próximo exercício.